operadora técnica. Meu nome é Calor, sou artista visual, comunicadora daqui de Pernambuco. E eu convidei nessa noite duas pessoas muito especiais, na verdade três. Uma delas ainda não chegou por causa de questões com internet, que realmente é babado. Mas temos Bruna Cury, que é artista visual, residente de São Paulo, né, Bruna? E Priscila Rezende, também na mesma região, porém em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu aqui de Pernambuco, do Nordeste, trouxe esse tema dessa mesa que é Eu Não Vim de Terra Alheia. A terceira convidada é a Sandra Benites. Sandra Benites é uma curadora de Mato Grosso do Sul, Guarani. No entanto, ela está com a questão com a Wi-Fi. E aí não está rolando dela chegar junto. Eu até pediria que alguém que seja do coletivo que possa mandar para ela diretamente o link, saber como é que ela está, porque a partir do momento que eu entro na live eu não consigo ficar em contato com ela. Bem, eu queria dar uma introdução também rápida sobre o tema, falar que Eu Não Vim de Terra Alheia é um verso de uma música de um grupo pernambucano de matriz africana e indígena, que é o Grupo Bongar. E a gente falando de não vir de terra alheia diz respeito a território, mas território não só geográfico, né? Território do imaginário, enfim. E acabei acompanhando a trajetória tanto de Bruna, como de Priscila e de Sandra, de uns anos, assim, há uns bons anos, e agora tendo a oportunidade de trocar com elas, porque eu sempre percebi, especialmente Priscila e Bruna, vem trazendo à tona, tanto Priscila como Bruna vem trazendo à tona, através das redes sociais, ou mesmo nos seus trabalhos, diversos debates. E aí eu convido elas agora para falarem por si só, sobre suas experiências a partir do tema da mesa, e o que a gente até já pré-conversou, mas sintam-se livres. Boa noite. Quem começa? Boa noite, gente. Deu uma falhadinha no que você estava falando, mas eu acho que eu entendi, assim. Posso começar? Gente, quero agradecer muito por estar aqui com vocês essa noite. Agradecer pelo convite do Trovoa. Muito feliz, queria muito que a Sandra tivesse, porque acho que a Sandra poderia somar bastante nessa conversa, mas em as questões, né, aqui também, por enquanto está tranquilo a questão de som, mas às vezes fica complicado. Enfim, meu nome é Bruna Cury, eu estou morando aqui em São Paulo, vai fazer alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos, e moro na comunidade da São Remo, que fica perto da USP. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei em vários outros lugares, morei 10 anos em Natal, no Rio Grande do Norte, e passei um tempo também viajando, por conta da minha vivência com o Coletivo Coiote, que é um coletivo que eu faço parte também. Faço parte de alguns outros coletivos, faço parte da coletiva Vômito, coletivo Coiote, e sempre em parceria com outras pessoas. Meu trabalho ele faz muito sentido para mim quando essa troca é compartilhada. A gente pensou em falar sobre várias questões de autoria, né? E tipo essa questão tácita. Eu gostei muito dessa palavra na descrição da proposta da conversa. E pensei em começar falando sobre a questão da colonialidade e o quanto a colonialidade acaba influenciando e massacrando determinados tipos de corpos, influenciando de maneira geral, influenciando determinados tipos de e massacrando determinados tipos de corpos, pensando na arte num geral, incluindo a arte contemporânea, também como, de alguma forma, compactuando com esse processo de colonialidade, e a história da arte em si também tendo
todo um percurso cruzado com essa história da colonialidade e desse massacre, né? Tipo, assim como também a questão da gente começar a pensar nas autorias e nessas questões todas que é a proposta da conversa, fico me questionando exatamente sobre essa história, né? Da onde a gente parte para essa conversa. E, assim, pensando agora, acho que a gente não deveria partir exatamente da arte, exatamente, sendo ela também parte dessa história colonial, né? Daí questionamentos como o que é arte, quem legitima a arte, e é muito sobre poder, né? Quem tem o poder e quem está submetido a esse poder. Assim como quem nomeou o Brasil como Brasil, ou quem disse o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o mal, essas questões de binariedades que estão atreladas ao colonialismo, né? Fico pensando muito na potencialização de obras e de artistas que não fazem parte da hegemonia, né? Com as periféricas, e tudo isso vindo também nessa mesma lógica de massacre colonial por arte, né? Então, pensando que esse discurso e essa conversa sobre decolonialidade está muito em voga, né? Também dentro do circuito da arte e nos pensamentos decoloniais e descoloniais em relação às próprias produções dos artistas e o quanto isso pode ser uma modificação social e tudo isso, e acredito que nós, que somos corpos que decidimos, né, que decidimos e decidimos nessa estrutura, acabamos muito por colocar em pauta outras questões, né, e que acredito eu que faz um tempo que isso está se tornando cada vez mais recorrente dentro do próprio mercado da arte, né? Então, a questão de saberes populares, de coisas que não passam pelo crivo da ciência, de experimentações, ou, por exemplo, a cultura periférica, né? Tipo, e se a gente for pensar nessa cultura periférica e numa cultura negra, até pensar no quanto a África ramificou nessa diáspora artistas que trabalham artistas que trabalham de diversas formas, né? E o quanto muitas vezes a gente se vê dentro de uma caixa onde a gente tem que seguir determinados padrões, né? O que é arte negra, o que é arte trans e tudo isso de dissidente que foge da norma. Ou pensar em ritmos, né? Tipo ritmos negros, o hip hop, o soul e diversos outros tipos de ritmos musicais, né? Teve essa coisa dessa citação como título da nossa conversa, que eu achei muito massa também. E essas produções todas, como é vista pelo mercado, né? A gente acaba sempre sendo subjugada e colocada num lugar menor, mas o que a arte tem feito no decorrer da história é justamente se apropriar disso e colocar uma pessoa branca, hétero e cis representando esse tipo de criatividade, né? E aí fazendo todo um apagamento histórico e a questão de objetos que fazem parte da cultura, né, negra, indígena, que muitas vezes não são nem encontrados aqui no Brasil, porque estão sendo expostos em galerias internacionais e tudo isso. Deixa eu ver aqui. Tem um fato curioso que eu anotei aqui, que é a questão do manto tupinambá, né, que um dos mais conservados está na Europa, em Copenhague.
Daí dá, de alguma forma, também uma revolta. Coloquei para lembrar da minha revolta. Dá, de alguma forma, alguma revolta, porque é o próprio sistema, né? Como as coisas operam. E aí o manto, ele teve, pela última vez, em visitação aqui no Brasil, de acordo com essas pesquisas, na comemoração nos anos 2000, né, na comemoração do descobrimento do Brasil. Então, às vezes, tudo me parece realmente essa grande falácia e uma grande hipocrisia, onde as pessoas sugam toda a nossa potencialidade e colocam isso para venda, e esse dinheiro, a maioria das vezes, não vão para essas comunidades, né? Digo indígenas e negras, e enfim, e pessoas. Eu notei algumas coisas aqui, gente, para me dar uma localizada. Aí eu lembrei da cena daquele seriado Pose, né? Que são as manas que invadem o museu e roubam as roupas carérrimas para fazer a participação na apresentação de Vogue, né? E isso para mim me marcou muito pensando sobre esse processo de apropriação. E aí quando isso não se inverte, né? Porque nós não temos visibilidade, nós não temos acesso a esse grande mercado, porque ele está extremamente ligado a essa questão do poder. E deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Sim, esses processos de apropriação, por exemplo, lembrei de uma situação, mas na verdade são várias situações, né? Que é de pensar em lugares que sofrem uma gentrificação social, de comunidades que são desalojadas, e aí, a partir desse desalojo, se constrói um museu em cima. E aí esse museu ele vai trazer novamente o que existia antes, sendo que com a sua potência completamente anulada e as pessoas desalojadas, que é o caso de colocar a arte de pessoas que são marginalizadas, com corporalidades marginalizadas, dentro desse museu, onde é a base da gentrificação, né? Deixa eu ver. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu posso falar um pouco do meu trabalho, assim, também, né? Que eu trabalho com performance, eu nem falei. Trabalho com performance e trabalho com escrita, trabalho com sonoridade. Meu trabalho está super pautado nas questões interseccionais, né, que tipo me vem muito como questões de gênero, classe, raça, e poderia crescer isso para vários outros tipos de marginalidades e dissidências. Pensar nessa horizontalidade, né, que eu coloquei aqui, que às vezes me parece muito como também um jogo cínico do mercado, né, de pensar em que temos artistas negros aqui, temos artistas trans, temos... e aí é sempre um pensar que exclui. Quando você inclui de uma mínima forma, você acaba excluindo de uma outra forma também, né? Que é pensar nas dissidências no geral, né? Pessoas com deficiência, com diversidades funcionais, intelectuais, a questão das pessoas gordas e toda a luta contra a gordofobia, transfobia e tudo isso, que é uma questão que penso que é fundamental para a gente pensar na questão da decolonialidade, mas que às vezes a gente fica num lugar muito raso e teórico, né? Porque até para a gente subverter, muitas vezes a gente acaba se apegando a teorias decoloniais e descoloniais que partem da Europa e aí perdem completamente a função de transformação, né? Acho que a princípio seria isso, assim, tem toda uma questão... Não, eu anotei várias coisas aqui, gente. Eu acho que a princípio eu falaria isso, e aí a gente pode desenrolar conforme a gente for se apresentando e conversando mais. Olha, Bruna, Sandra conseguiu entrar, tu viu? Aham, Bem-vinda, Sandra. Sandra fala que bem-vinda. conseguiu entrar, mas não sabe se vai conseguir ficar até o final. Então, se adiante, pode falar, né? E aí, Bruna e Priscila, a gente vai seguindo. Massa.
Estava começando as conversas preliminares sobre o tema da mesa, nessa perspectiva de falar sobre uma apropriação cultural que ocorre contemporânea, no âmbito popular, né? E, assim, ter você e a visão de uma mulher originária, assim, enquanto Guarani, agregar também esse saber secular, né, do que vem ocorrendo. Eu estava vendo outro dia, Sandra e meninas, uma aula de História da Arte, né, onde trazia a representação dos povos originários ali, em 1600. E aquela corporeidade ali registrada, muitas vezes através de cartas, de textos, já começa-se a, enfim, resumir, né, a tirar a complexidade de toda uma cultura. Bem, Sandra, chega mais. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá. Pode falar um pouquinho mais alto. Tá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? É que eu tô aqui com fone de ouvido. Não sei se funciona bem aqui, mas... Tá tudo bem para me ouvir? Tá rolando? Aham. Tá, ok. Tá ótimo. Então, tá, vamos lá. Eu, primeiro, assim, pedir desculpa também, tá? Aqui onde eu cheguei, finalmente eu cheguei na cidade, de novo, voltei para a cidade, mas estava rolando aqui tiroteio agora há pouco, dos dois lados, aqui onde eu moro, tanto São Carlos e Mineira, então eu estou entre, né, meio, e aí eu acho que a minha internet, talvez por conta disso, talvez estava tendo tiroteio bem tenso, e aí talvez por conta disso o internet... Vocês estão bem? Então, estamos bem. Só que a internet caiu, não sei por que, qual razão, nós conseguimos ligar e falaram que está em manutenção, então eu tenho internet na minha casa e pai, mas agora não está funcionando. E agora eu entrei pelo celular mesmo, então é bem... quando eu entro pelo 4G, na verdade, acaba muito rápido no celular. Não sei se... Por isso que mais se caso eu sair, acabar, é porque acabou alguma coisa aqui, porque aconteceu já isso comigo, né? Eu estava fazendo live e acabou o meu crédito no celular e acabou. Então, é isso. Só queria, assim, só para explicar mesmo. Mas, enfim, o que eu pensei de falar, na verdade, conversar, a gente fazer esse encontro, eu achei, assim, muito emocionante, porque nós fomos se juntando, na verdade, para fazer essa conversa. E eu acho que é super corajosa, porque a gente sempre vem da coragem mesmo, né? A gente surge de coragem. E aí a gente vai na forma de resistência. Eu sei que é triste isso, a gente falar sempre da resistência, de estar no mundo, e eu acho que isso já é uma questão, e eu acredito que a partir disso, né, a gente vai ter que se juntar mesmo, vai ter que se escutar, né, porque acredito que essa decolonialidade, é que eu não sei muito bem falar sobre esses termos, porque eu não tenho domínio sobre ela, a partir dessa visão neurocêntrica, né? Então, eu vou falar a partir da minha percepção mesmo, como que isso, a gente, né, enquanto indígena, eu acho que enquanto os quilombos, enquanto comunidades tradicionais, eles temos muito ainda essa força de seguir em frente com a questão da tradição oral, né? E por isso que a gente, muitas das vezes, enquanto indígena, ou enquanto essa diversidade que se apresenta, a gente é discriminado, a gente é excluído por conta dessa própria
resistência, né? Então, eu vou começar a falar a partir dela, porque a partir disso, eu vou tentar explicar algumas questões, porque hoje, né, eu percebo que no Brasil, especificamente, né, não é no Brasil, eu não estou falando do Brasil daqui do Brasil, sim, mas eu estou falando do Brasil em torno também, como Paraguai, Argentina, e outros, né, e outros, Uruguai, né, que na verdade era uma união de terra, né, não era uma coisa dividida, porque essa divisão foram feitas pelos brancos para dominar, né, na verdade. Então, nós indígenas, ou seja, nós temos essa diferença, né, na gente, a nossa divisão, as nossas fronteiras, não é a partir da terra, não é, para empurrar o outro para outro espaço e outro para cá. Eu acho que vem a partir do respeito da diferença, né? Claro que nós temos os nossos conflitos, né? Nossos conflitos entre a diferença, porque isso sempre vai haver, mas só que não pode não pode ocorrer esse confronto mesmo de violência, de atacar o outro, de apagar o outro, de negar o outro, que vem acontecendo há milênio com a gente, enquanto indígena, enquanto negro, enquanto de gênero. Então, tudo isso vem englobando, na verdade, essa questão. Eu acho que aí sempre o que está por cima, né, entre aspas, porque sempre estão querendo estar por cima, são essa percepção dos brancos, né, a percepção do branco, que eles que estão dizendo o que é melhor, o que é mais importante. Então, por exemplo, se o nosso canto, a nossa dança, a nossa reza, ou seja, os nossos rituais, né, sempre inferiorizado e marginalizado, porque isso não faz parte da realidade dessa sociedade branco, né? Então, eu acho que é muito complexo, mas é importante a gente pensar nesse aspecto, né? E aí eu comecei a observar todas as questões a gente não pode discutir antes mesmo observar esses dois aspectos que hoje estamos, né, na verdade, enquanto eu vou falar mais enquanto indígena, né? Porque existe indígena aldeado e existe indígena do contexto urbano, né? E eu lembro que quando eu fui chamado para ser curadora no MASP, primeira coisa, eu falei, né, que sobre a questão da história indígena, não dá para a gente falar, não dá para a gente ignorar esses parentes, né, que estão perdidos na cidade, porque a cidade também foi a cidade, na verdade, é um cemitério dos indígenas, como dizia o professor, né, que, na verdade, aldeia, quer dizer, a cidade, ela se levantou em cima das aldeias, e muitos parentes perderam o vínculo com os familiares, perderam o vínculo com a espiritualidade, perderam o vínculo essa relação, né, da ancestralidade, e aí eles estão perdidos, né? Na verdade, eu conheço vários parentes que eles não se reconhecem nem como branco, nem como indígena, nem como negro. E aí, se a gente silenciar isso, é melhor para a sociedade dominante, né? Porque aí a gente vai continuar, né, silenciando esses outros, né? Eu acho que decolonial ou descolonizar, eu não sei muito bem falar sobre essa questão, a ideia disso não é isso. Eu acho que é uma forma de a gente buscar equilibrar
essas diversidades, né, diversidades de corpos, eu diria assim, diversos corpos, da forma que ela se apresenta no mundo, é para a gente se fortalecer dentro da própria diversidade e não e respeitar essas diversidades. Eu acho que essa, essa, esse processo ela é totalmente desafiador, né, para nós. E eu acho que, como a Bruna mesmo falou, né, que não dá para a gente ficar só na teoria isso, mas é importante, por isso que eu falei que nós somos grupos corajosos, começamos a fazer, dialogar, eu acho que a partir dela, né, a partir de escuta, a partir da própria escuta, né, que vai se reconhecendo, nós vamos se reconhecendo e nós vamos saber o lugar de fala, né? Como eu falei, acho que o lugar de fala é a própria a experiência, muitas das vezes do individual ou às vezes do grupo. E isso pode, por exemplo, eu sou indígena, aldeado, e agora estou morando na cidade, e eu estou tentando achar esse lugar, mas é bem difícil. Eu, enquanto indígena, quando eu saí da aldeia, eu não me encontro na cidade. E aí, quando eu vou na aldeia, também agora também já tenho, eu estou dando também desconforto para algumas pessoas que têm uma outra pensamento. E eu tenho que ter muita sabedoria para poder me equilibrar nesses dois mundos que é conflituoso, tanto para mim também, né? Então, eu acho que... e aí, em forma de luta, eu busco me fortalecer com esses vários diversidade de corpos, história, trajetória, para eu poder me entender também que tem uma outra forma de equilíbrio, né, de a gente viver nesse mundo, né? Então, eu acho que, primeiro, eu quero falar sobre essa questão, né? E eu acho que o que eu queria assim, dizer em relação à questão da própria, né, da arte, não sei se é arte ou artista, eu sempre costumo dizer assim que eu busco entender a partir da minha própria percepção para eu poder entender o que do que se trata, na verdade, essa questão da arte, da forma que os Juruá, os não indígenas, colocam, né? E muitas das vezes, até hoje, até bem recente, né? Enquanto não tiver indígena curador, enquanto não tiver indígena artista, enquanto não tiver indígena ocupando alguns espaços, falando sobre os Juruá, ou seja, pesquisador branco, colocava de uma posição, nós colocamos de uma posição como objeto, mas esse objeto totalmente distorcido, e aí reforça um preconceito, né? Então, como, por exemplo, eu vejo muitas das vezes, a própria... eu vejo mais assim nas redes sociais, muitas das vezes, querendo, com boas intenções, mas assim, muitas das vezes os artistas, né, colocam tira foto de uma mulher indígena pelada e bota como se fosse uma exposição eu sei que não foi com a intenção de maldade, mas aí reforça muitas das vezes estereótipos indígenas, né, inclusive sobre as mulheres. E aí, isso também é uma questão que eu acho que é uma questão muito, muito difícil, mas eu acho que tem que ser discutido. Por exemplo,
eu, quando saio por aí, né, muitas das vezes eu não uso meu cocá, eu não uso pintura, e às vezes eu uso pintura quando é necessário, mas assim, cocá eu não uso. E aí, às vezes eu tenho falado sobre isso, e aí muitas das vezes, quando eu saio por aí na rua, muitas e muitas vezes, inclusive nas universidades, as pessoas chegam e falam comigo no espanhol, como se não, indígena não estivesse no Brasil. E aí, quando os parentes também indígenas, tem uma fisionomia de mistura, aí eles são chamados, estão totalmente discriminados, falando que é falso índio, é chamado de falso índio, ou suposto índio. É muita coisa, mas assim eu não quero me aprofundar sobre isso, mas assim eu acho que é importante falar sobre ela. E aí, assim, eu acho que, só para finalizar mesmo, eu quero falar mais uma parte da questão do próprio. Como que o lugar, né, de museus, ou lugar de casa de cultura, ou pode ser esses lugares, pode ser. Pode ser relevante, né, para a gente pensar esse lugar de ocupação, como ocupação mesmo, né? Esse lugar de ocupação, ou seja, de retomada mesmo, né? Porque eu acho que a retomada, né, ela é importante ser feito. A retomada, porque essa retomada, na verdade, aí eu quero lembrar, assim, rapidamente, sobre como que os indígenas, nós indígenas, eu vim percebendo como que a gente, a maioria das vezes, artista indígena, as pessoas, inclusive acadêmico indígena, e todos que estão na luta, sempre carrega essa ancestralidade. E quando a gente faz dança, o canto e dança, às vezes o mesmo canto, a gente usa em vários contextos. E o que vai fazer efeito, na verdade, a forma de se apresentar depende do contexto. Por exemplo, o canto, existe canto e dança para sagrado, existe canto e dança para festiva também, existe também canto e dança para guerra também existe, mas o mesmo canto se apresenta em vários contextos, e o que vai fazer sentido e significado somos nós mesmos, que é o próprio grupo, né, que vai fazer ser feito dessa forma, né? E aí, eu acho que quando se trata de algumas, qualquer evento que vai se tratar sobre a questão cultural ou exposição, é importante lugar de escuta, porque nós fizemos um trabalho no Museu de Arte do Mar, do Rio, na verdade, no mar, foi uma coisa muito tensa, uma coisa muito desafiadora, mas nós conseguimos colocar a maior parte da forma que próprios indígenas fizeram, que a gente chama de participação de todos, né? E teve, como eu fui chamada para ser co-curadora, eu fiz um trabalho, eu fiz essa mediação, muitas das vezes com meus próprios parentes, né? Para dizer, para a gente também dialogar, aprender um com o outro, porque é uma constante negociação. Eu acredito que a instituição, eles estão aí, mas eles também, se não tiver, a própria equipe não tiver sensibilidade de escuta, também não funciona.
porque tem que ter as equipes e o próprio da instituição tem que ter essa sensibilidade que a maior parte não tem, mas eu acho que a gente tem que lutar para descolonizar os próprios museus, né? Que, na verdade, esses museus são sistema, e esses sistemas são pessoas, não ela não é como se fosse uma máquina, mas são pessoas, são humanos. E eu acho que são muito desafiador, mas por isso que é importante a gente pensar mesmo dessas pessoas que estão ali controlando o sistema, porque senão a gente vai falar muito, a gente pode fazer muito trabalho bom, a gente pode ter nossa luta intenso, mas se essas pessoas que estão controlando o sistema, não tem como a gente modificar, ou seja, como que a gente vai transformar isso, né? Eu acho que é importante pensar do equilíbrio de estar de igual para igual, vários corpos estar ali de igual para igual, e não como apagar o outro e colocar... eu acho que, assim, quando a gente fala do sistema decolonial, pelo menos para mim, ou descolonizar, sei lá, eu acho que a gente está falando, no meu entendimento, fortalecer dentro daquilo que é importante para o outro, e não importante o que é importante para mim. Parece que, muitas das vezes, esse sistema, elas acolhem, ou seja, elas vão receber, né, só porque é importante para mim. O que eu vou ganhar com isso? Eu acho que, para a gente descolonizar essa percepção, é importante a gente pensar no outro, muitas das vezes, no outro e não só em mim. Eu acho que esse pensar no outro que é um desafio. E como que isso a gente pode trazer? Escuta, vivência, conhecer. Eu acho que isso, pelo menos para mim, assim, eu aprendi muita coisa assim através da escuta, através de conhecer o outro. E às vezes a gente é travado, né? De tanto discriminar do que a gente somos, né? Então, eu acho que isso é uma abertura, quando a gente se abre para outro, né? É muito mais fácil de a gente andar junto, caminhar junto. Eu acho que é mais ou menos isso, eu tenho assim, a contribuir. E, assim, em relação de conceito, de termo mesmo, eu não sei como que eu posso falar, mas assim, eu vou ficar aqui até onde eu puder, e se tiver alguma pergunta, e aí eu posso esclarecer mais algumas coisas que vocês queiram saber, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Obrigada também, viu, Sandra? Estou muito feliz que deu certo, que você conseguiu estar aqui com a gente. Espero que a sua internet segure a onda. E agora eu gostaria de convidar a artista Priscila Rezende para compor a primeira rodada, né, de fala, que seria 15 minutos para cada um. Aí depois a gente volta a conversar e até interagir no que já foi dito entre vocês três. E as perguntas já podem ser enviadas para a gente ler ao final. Boa noite, Calô. Boa noite, Bruna. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos, todas e todos presentes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, do coletivo Trovoa para compor essa mesa. Gente, eu vou ser bem franca, eu escrevi um pouco e eu vou ler. Eu não tenho tanta desenvoltura, ainda não desenvolvi tanta essa habilidade de falar assim. E eu escrevi um pouco, eu vou ler.
tá? O que eu escrevi. Há 10 anos venho posicionando meu corpo e gestual através da arte da performance. Uma manifestação artística interdisciplinar, razoavelmente recente, datando menos de 7 décadas de execução, experimentação e legitimação no circuito artístico. Talvez por seu caráter efêmero, sendo uma arte que não é estática, permanente, que se modifica a cada execução, a cada espectador, a cada espaço, a cada tempo, recriadora de si mesma, creio que a arte da performance carece ainda de muitas reflexões, principalmente em relação à sua compreensão como criação, como resultado de pesquisa, como resultado de produção intelectual e reflexiva, e não somente uma ideia. Certa vez eu li, abre aspas, minha autoria, meu trabalho, eu como artista, você só sabe falar eu, 1000 vezes eu. Me espanta uma artista negra que se diz comprometida com a causa, só saber falar de autoria. Por que para você importa mais essa tal de autoria e não o trabalho em si, feito por mulheres negras? Fecha aspas. A negação da intelectualidade e capacidade de realização de corpos racializados não é recente. Na verdade, toda a história está baseada nessa prática. Para alguns, é necessário anular um para estabelecer legitimidade de outrem. É necessário mitigar para se fazer visível. Para alguns, é necessário eliminar para se fazer presente e dominante. Há séculos a narrativa sobre a cultura, a história, a presença de corpos racializados é contada a partir da ótica do colonizador, auto-intitulado conhecedor, detentor do saber, da criação, do pensar, da propriedade, portanto, autorizado a falar e instituir verdades. Ora, não há crença mais falaciosa que esta. Vocês já ouviram falar de Thomas Stewart? Sabe quem foi Thomas Stewart? Em junho de 1893, Thomas Stewart inventou um esfregão de torção, ou conhecido hoje como mop. Mas eu tenho certeza que muitos acreditam que foi Joy Mangano, porque assim nos foi contado por Hollywood no filme Joy. Na versão brasileira, o nome do filme é Joy, o Nome do Sucesso, lançado em 2016. A lista de criadores negros apagados nos anais da história é muito, muito, muito extensa. Nós criamos o jazz, o blues, o dancehall, o hip hop, o rock, que é hoje, né, que foi eternizado na figura de um homem branco de olhos azuis. Não tudo, mas muito do que criamos vem das nossas experiências, da prática do cotidiano, de um conhecimento empírico e ancestral, herdado e passado de geração em geração. Nas palavras de Conceição Evaristo, realizamos a escrevivência. Talvez, por isso, diante do olhar hegemônico, que crê muito, talvez totalmente, no academicismo, no aparato jurídico, nos seus próprios manuais recheados de convicção que estabelecem o que é bom ou o que é ruim, a criação não branca parece ser menos dotada de legitimidade, de seriedade e de consistência. Penso ser essa crença não branca no primitivismo de nossas criações que os faz precarizar nossos trabalhos quando nos oferecem prolabore mais baixos para participação em exposições, em eventos culturais e artísticos, programações, ou até mesmo não oferecem nada. Ou quando nos convidam de última hora para substituir aquele corpo branco que desistiu de participar. Ou quando nos reservam um único mês do ano para a apresentação de nossos trabalhos. Ou quando se apropriam dos mesmos.
mas esquecem de mencionar fonte, a inspiração, a referência, ou apenas modificam 1% do original e afirmam terem criado algo novo. Não é mito a afirmação de que, sendo racializados, precisamos trabalhar 3 vezes mais, sermos 3 vezes melhor. Já é bastante difícil colocarmos em prática e visibilizar nossas produções, que muitas vezes ganham vida nos nossos quartinhos, na sala de casa amontoada de objetos, na varanda, pois estamos entre a parcela mais pobre da população e nem sempre podemos contar com aquele ateliê amplo e dedicado somente à produção do nosso trabalho. Já é muito difícil termos que ultrapassar todo o adoecimento provocado pelo racismo na academia quando conseguimos adentrar esse espaço. Já é bastante difícil concretizarmos nossas pesquisas e nossos projetos criativos, tendo que vender o almoço para pagar a janta. Muitas vezes custeamos nossa arte com troco, quando tem troco. A arte e a cultura já são setores extremamente sucateados no Brasil. E para além de lidar com esse sucateamento, precisamos lidar também com o vilipêndio vindo muitas vezes do próprio circuito da arte, que ainda é masculino, branco, dominado por muitos corpos privilegiados economicamente. Escrever, cantar, dançar, mover nossos corpos, erguer nossas vozes, nos representar através da imagem não significa para corpos racializados um entretenimento ou mera busca por algum tipo de deleite estético. Para nós é muito mais sobre nos tornarmos narradores de nossa própria história e não um sujeito narrado. É sobre exercermos autonomia sobre nossos corpos para afirmar nossa existência. Portanto, silenciar, ocultar, omitir, esquecer nossos nomes e ou nossas criações é repetir a prática colonial de nos exterminar, mesmo que isso seja feito simbolicamente e não fisicamente. Nos nomear, mencionar, visibilizar, valorizar adequadamente, reconhecer nossas obras, nossos trabalhos, nossas criações. Não é sobre ego, não é sobre propriedade, não é sobre vaidade. Isso é sobre reconhecer e respeitar nossa intelectualidade, a nossa presença e atuação como indivíduos capazes e não subjugados. É reconhecer a nossa existência. Eu digo isso para... São algumas palavras, né, que eu pensei. Eu ouvindo agora a Bruna e Sandra, eu fiz aqui algumas observações, né? A Bruna trouxe algumas questões aí falando sobre museus e Sandra também. Eu trouxe um pouco assim pensando do que eu vejo que acontece muitas vezes com os nossos trabalhos. Eu sou uma pessoa que trabalha principalmente com a arte da performance e diante de algumas situações eu já ouvi mesmo assim diretamente falarem para mim que o meu trabalho é uma ideia, que pelo fato de, se uma pessoa for realizar esse trabalho, se ela for tentar reproduzir, ele nunca vai sair exatamente igual, e, portanto, é uma ideia. E não interessa para a lei, não interessa para direitos, proteger ideias, porque a ideia é livre. E eu fico me perguntando a quem serve essa precarização e a apropriação indiscriminada dos nossos trabalhos e de corpos marginalizados. Eu penso também nesses espaços institucionalizados e uma prática que eu acredito que vem ocorrendo muito, assim,
As práticas coloniais, né, gente, elas se renovam, elas vão se renovando, eu vejo que elas vão se renovando. Acredito que, obviamente, não sou eu não sou só eu que observo isso, né? O reconhecimento maior, a visibilidade e a ocupação de espaços institucionais e dentro, né, do chamado circuito de arte, do trabalho de corpos racializados, vem ocorrendo nos últimos anos, acredito-se mais ou menos na última década, né, que vem sendo mais visibilizado mesmo, que a gente tem ocupado mais espaços. E há uma outra prática, né, assim, para além de se apropriar de trabalhos específicos, de criações específicas, eu vejo que existe uma espécie de apropriação do discurso, da temática. Né? Assim, eu não queria usar a palavra temática, acho que não é bem essa palavra, assim, mas do discurso e das questões de raça, questões de corpos dissidentes, de corpos vistos como minorias, né? Porque é muito conveniente para o circuito, para o mercado, para instituições receber e legitimar alguns corpos, legitimar o discurso através de determinados corpos. E aí o que a gente vê? Muitos artistas que não são indígenas, que não são povos originários, que não são negros, fazendo trabalhos para falar da gente. Né? Então, nós ilustramos, eu acho que essa seria a melhor palavra, nós estamos em alguns trabalhos como ilustração. Né? Em pinturas, em desenhos, em esculturas, em instalações, em trabalhos de pessoas que não experienciam a vivência, não tem nenhuma relação, mas por alguma razão acredita que pode trazer nossos corpos. E acontece muito de nós não adentrarmos os espaços com nossos trabalhos, com as nossas próprias criações, com a nossa intelectualidade, mas a gente pode adentrar os espaços fazendo parte do trabalho da branquitude, ou fazendo parte de projetos da branquitude. Porque essas pessoas, né, fazem projetos para pensar multiculturalidade, miscigenação e mestiçagem e a democracia racial. E são esses projetos que muitas vezes são aprovados. E aí a gente, algumas vezes, muitas vezes, na verdade, a gente só consegue adentrar determinados lugares dessa forma. Quando aquele corpo que é hegemônico, ele consegue o lugar, e ele tá num lugar de protagonismo, e aí ele nos convida. E aí a gente chega naquele lugar. Eu acho muito importante a gente pensar essa reciclagem mesmo, assim, de algumas práticas. Eu digo isso porque estamos trabalhando, né, principalmente nós, artistas racializados, que a gente tem buscado cada vez mais conseguir falar, conseguir ocupar, conseguir mostrar nossos trabalhos. E é muito bom, sim, que muitas instituições têm aberto espaços, isso não é um favor, tá? Eu vou falar aqui, que eu acho super importante falar, porque às vezes é tratado como se a gente precisasse, assim, se sentir... Nossa, muito obrigado por você ter nos incluído, assim, como se isso fosse um favor. E assim,
gente, já passou da hora, né? Já passou da hora desses lugares compreenderem que a história, a narrativa, ela precisa ser contada por todos e pelos próprios corpos, né, que vivem essa história. Bem, por enquanto, assim, eu vou ouvir mais vocês também, mas por enquanto essa é a minha contribuição. E quero ouvir mais também, assim, vocês. Agradeço a aula de Sandra, as palavras de Bruna também, e a presença de todos. A gente também te agradece muito, Priscila, e a todas, na verdade. Eu, ouvindo a história de vocês, passa um filme na minha cabeça, porque esse tema da autoria não é algo recente, assim. Eu já passei por várias reflexões e vários posicionamentos e perspectivas, né? Por exemplo, quando eu tive a última conversa com vocês, aí contei algumas situações, e uma delas é assim: como se dá na arte a apropriação de signos que são hegemônicos? Tem uma ética aí, né? E tem uma outra ética relacionada também às nossas outras pessoas que estão nas lutas, nos frontes, enfim. Para a gente não se auto-sabotar, nem a nós mesmos, nem aos colegas. Eu pensei muito quando a gente ter essa conversa no contexto de uma SPA, que é uma feira de arte, e que um dia eu tive a oportunidade de circular pelas galerias, enfim. Isso que Sandra fala, né, sobre o registro dos povos originários, que, na verdade, não tem nenhum nome mais, não tem mais a identidade, é um registro fotográfico. E aí, não é muito diferente das pinturas lá dos pintores viajantes no século XVII, sabe? Ainda se continua fazendo essas imagens e reproduzindo, e muitas vezes nós, artistas, no lugares de criadores, criadoras, no lugar de performers, ou no lugar daquela que trabalha com ideias, isso acaba sendo muito subjugado, né? E eu passei por poucas e boas com isso nesse meu decorrer do processo, assim, dos dois lados também, refletindo e aprendendo. Já me senti lesada, e a partir disso é que eu comecei a ir atrás desse tema, e por isso que a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre isso agora. Porque essa coisa da representatividade é muito perigosa mesmo. Então, se coloca assim, por exemplo, eu sou autora de uma série de animação infantil, e esse protagonismo ali é negro, mas também com ascendência originária, enfim, uma família da periferia, como eu. Mas nas equipes do audiovisual, uma maioria branca recebe esses recursos. Então, as apropriações, elas se dão no campo da criação, no campo da simbologia mesmo, enfim, são estratégias que, quando Sandra fala sobre apontar até além do circuito, a concepção de arte, né, para além do produto, para além da distribuição, enfim, essas concepções mais iniciais da nossa obra. E ouvindo vocês, isso reafirma muito. Tem uma pergunta de Jaqueline. Jaqueline, já a gente vai fazer as perguntas. Eu vou pedir também a Mica, que está aí na organização do Trovoa, se puder trazer de volta algumas perguntas aqui, Mica, porque meu celular saiu. E aí eu perdi as perguntas anteriores. Aí se der para copiar aqui. E agora eu vou convidar a Bruna por ir novamente. Eu acredito que ela possa ter algo nessa segunda rodada a acrescentar e a comentar. E vamos embora. Agora uma rodada de 5 minutos para cada, para a gente ir para as perguntas, tá bom? Maravilha, gente. Obrigada também pela fala de vocês. Muito massa essa troca. Eu acho que essa conversa a gente poderia estender ela por muitas e muitas horas, né? Porque é muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser pensada e tal.
Mas aí eu volto à questão da colonialidade mesmo, né, e pensando de uma maneira mais ampla até em relação à arte, né, pensando nessa interseção entre arte e vida, e o quanto isso influencia, e quanto a arte é também uma um dos segmentos que mais mobiliza e dinheiro e capital e representação e tudo isso que a gente está falando também, de visibilidade e status e tudo isso. Nessas conversas nisso que vocês falaram, eu fiquei pensando muito nesse processo da história da arte negra no Brasil, né? Falaria até da história da arte trans no Brasil, América Latina e tudo isso, se essa história tivesse sido documentada e não apagada quase que completamente. A história de pessoas racializadas e dissidentes, né? Daí me vem toda a questão do processo eugenista, né? Desse processo de mestiçagem, desse tentar apagar quem somos, né? Nos colocando nesse lugar de pessoas sujas, da objetificação e sendo muito, muito justificativa até para o processo escravocrata, né? Tipo, sendo nós pessoas subjugadas e diminuídas a ponto de pensar em objeto, né? Então, essa questão do objeto também é uma recorrente na arte, e eu acho que a gente ainda continua sendo colocada num lugar de objetificação, muitas vezes de fetichização, exotificação, ou pensar até na questão de quando a gente fala de pessoas negras, tá estereotipando essas pessoas como se todas as pessoas negras fossem iguais e agissem da mesma forma e tal. Eu anotei aqui também algumas outras coisinhas que eu vou encontrar. Assim, a questão de que várias coisas que a gente falou se cruzam e, como eu disse, ampliando essa questão da arte para pensar na colonialidade, e a arte andando muitas vezes, quase sempre, em paralelo, né? Então, eu acho que chegou o tempo da gente estar tensionando cada vez mais esses espaços, de pensar que essa inocência branca, ela já não cabe mais, sabe? Tipo, esse eximir da responsabilidade, esse eu não sabia, esse ai, desculpa. E essa questão da interseccionalidade indo para vários segmentos sociais, inclusive, né, para a gente se atentar a pensar nesse olhar ao que é uma família nuclear, ao que é a heterossexualidade compulsória, o que é a cissexualidade, né, tipo, o que é a polícia, o que é a monogamia, que são questões que estão completamente interligadas, e a arte, às vezes, acaba seguindo a mesma linha de massacre de uns e poder para outros, né? Eu acho que é muito sobre poder e quem tem poder. Acho que seria algo assim para a gente, porque o tempo está chegando também, né? É isso. Queria agradecer também, gente. Me procurem no Instagram, no Facebook, me chamem para trabalhar. Ou parece que calor caiu. Voltou. Caiu. Acho que agora é 5 minutinhos para cada, não é isso? Tá sem áudio. Tá sem áudio, calor. Opa! Tu concluiu, Bruna? Então, eu concluí. Se a gente tiver mais um tempinho, eu respondo a pergunta, que eu esqueci de responder a pergunta. Tinha tanta coisa para ser dita que eu acabei pulando a coisa da pergunta. Mas eu acho. Como vocês têm lidado com essa questão de apropriação de ideias e afins dentro da prática artística e no cotidiano? Assim, eu, pessoalmente, guardo uma mágoa e um rancor em relação à colonialidade, a essas pessoas que estão no poder e que fazem o nosso apagamento, né? Quando não essa questão de apropriação, expropriação e tudo isso. Mas em relação à potência criativa,
Eu acho que eu estou muito pensando nessa questão de que realmente as coisas, elas, às vezes acontece a sinergia, às vezes acontecem pensamentos que se cruzam em lugares diferentes e tudo isso. Por isso que a minha fala ela foi muito num lugar de pensar nesse geral da colonização que acontece no sistema da arte, do que mais especificamente em casos de plágio, cópia e tudo isso, porque em relação a isso eu fico tranquila criativamente, assim, né? Porque como a minha produção ela está muito interligada à minha vida, eu acho que fomento para essas coisas acontecerem, essas criações fluírem, continuam, mas existe uma mágoa colonial, assim. E essa coisa que Sandra falou também, assim, só acabando, essa coisa que Sandra falou de teorias de decoloniais, descoloniais e tudo isso, que muitas vezes vem por um viés acadêmico da Europa, assim como acontece em vários outros lugares que a gente acaba se apegando com essa questão de pensar numa subversão, mas da onde vem essa subversão, né? Muitas vezes ela está presa a uma teoria da Europa e dos Estados Unidos, como a própria teoria queer e o próprio feminismo, que para mim é uma representação de branquitude, mas aí tem o transfeminismo, que partiu também do feminismo negro, enfim, a interseccionalidade e a tentativa de estar entendendo mais a fundo essas questões é uma questão que faz parte do meu trabalho e eu acho que é uma grande chave para ser colocada assim, no sistema da arte no geral. Acho que é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Bruna. Sandra, você deseja falar? Ou Priscila também responder a pergunta? Bem, eu vou falar. Eu vou responder a pergunta de Jaque, assim. Eu compartilho um pouco com o Bruno a questão do rancor, infelizmente. Às vezes, dependendo da situação, é um pouco difícil para a gente ir além, assim. Uma coisa que eu percebi em algumas situações nas quais eu já vivi é que, infelizmente, o aparato jurídico, ele não está a nosso favor, né? Porque para a gente conseguir acessar esse lugar é muito difícil, primeiramente porque isso custa muito. Isso custa muito. Eu cheguei em algum momento, em algumas situações, tentar acessar a Defensoria Pública. Foi bem complexo. Durou 2 anos até eu receber uma resposta e que não era nem de uma tentativa de indenização, era só acesso a um trabalho. E só a tentativa de obter uma cópia, um acesso a um trabalho, levou 2 anos. E, por fim, eu não consegui. É muito complexo isso, assim. E eu acho bem, bem triste dizer isso, assim, porque eu acredito que é outra armadilha, assim, eu acredito que é outra prática predatória de corpos marginalizados, né? Porque eu acho que já é sabido e dificilmente teremos recursos para acessar esse direito. Uma coisa que eu tenho tentado fazer o máximo possível é sempre registrar os meus trabalhos, tentar ter o máximo de cuidado com trabalhos não realizados, com propostas. E em algumas situações, assim, eu acho que não necessariamente a gente precisa expor diretamente, mas fale sobre o seu trabalho, assim, se você sentir que seu trabalho foi apropriado de forma indevida, dá um grito mesmo, assim, olha, esse trabalho, eu tenho esse trabalho, aconteceu isso, isso e isso. E mostre o seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas não conhecem o seu trabalho, ele vai ser ali apropriado, existem às vezes apropriações diretas e às vezes indiretas, eu acho pior ainda quando isso acontece por instituições, né? Eu penso que, se isso for institucional, eu acho muito necessário que a gente não se cale, porque se a gente não expõe, se a gente não fala sobre, isso vai, né, assim, essas instituições acabam
sentindo livres para fazer, e eu acho que é necessário que a gente exponha e que a gente questione. Infelizmente, assim, é muito difícil a gente conseguir acessar os meios que são ditos de proteção, né? Como eu mencionei, isso que eu ouvi, assim, de que alguns trabalhos são ideias, eu li isso de um advogado mesmo. E foi uma coisa que me deixou bem revoltada, assim, me deixou muito entristecida, assim, porque a gente está nessa situação de muitas vezes ter que conseguir provar que aquilo que a gente criou é um trabalho, é uma criação, é resultado de um pensamento, de uma intelectualidade e não somente uma ideia. E que, como foi falado para mim, as ideias são livres. Uma coisa que eu indico muito assim é registre os seus trabalhos. Mesmo que às vezes a gente não tenha condição de chamar um profissional para registrar, registre em texto, registre com um celular, registre, sabe? Mande, coloque ali em alguma nuvem, tenha registros o máximo possível dos seus trabalhos e, uma vez registrado, exponha o seu trabalho para que fique em algum lugar registrado que você criou aquilo, que você pensou aquilo, né? Que aquilo que não surgiu do nada, nunca é do nada, né, gente? Porque muitas vezes existe essa crença de que os trabalhos são inspirações e aí como se os trabalhos brotassem, né? E não é resultado de muito trabalho. Mas, assim, se possível, o máximo possível, registrem os seus trabalhos, assim. Infelizmente, quando acontecem essas situações de cópias, existem mesmo cópias. Mas sabe que eu vou falar, assim, que algumas situações, eu já vi algumas situações, assim, das pessoas reproduzirem como exercícios em escolas, por exemplo. Eu não me incomodo quando isso acontece. Mas eu já vi acontecer mesmo de outros artistas, né, irem fazendo, né, como a Bruna falou, assim, criativamente, eu não acho isso um problema. Em algumas situações, na verdade, eu rio, porque eu penso, gente, não vai para frente essa carreira. Porque se você necessita pegar, sabe, de outro lugar, dificilmente você vai conseguir dar vida a outras criações. Assim, tem um pouquinho, né? Às vezes um rancorzinho, como o Bruno falou, mas a gente, né, infelizmente, registrar, mostrar e continuar criando. Às vezes a gente pode até pegar isso e fazer disso, que eu confesso que eu tenho pensado atualmente, de pegar algumas situações e fazer disso um novo trabalho. Aí, dependendo do que for, a gente vai precisar de um aparato jurídico, a gente não tem problema. Mas às vezes pode até virar um novo trabalho, sabe? Massa. Sandra, você deseja falar algo? Você está aí? A gente conversou um pouco aqui sobre a realidade de Priscila e Bruna, e até mesmo eu, dentro do campo da performance, né? Mas ainda você falou sobre corpo. Enfim, a gente está aqui só de ouvidos, se desejar falar. Em relação agora a pouco que foi falado, na verdade, essa questão da criatividade, eu não sei muito bem o que eu vou falar, mas eu vou falar da parte da minha realidade que eu passei, que eu senti. Uma vez eu fui para dar palestra, né? Eu fui no congresso, aí eu preparei toda a minha fala em cima da minha experiência, falar algumas coisas sobre relação a partir da educação guarani e da forma que eu vim desenvolvendo, falando sobre essa questão do pensamento em relação a partir da minha própria experiência como educadora e tal. Aí eu fui dar palestra, aí depois
algumas pessoas apareceram e falaram para mim, nossa, você falou muito bem, essa fala, Boaventura fala muito bem sobre isso, né? Ai, me deu uma raiva, falei assim, cara, eu fiquei muito... E aí eu falo assim, Boaventura, teve que vir Boaventura, de lá não sei da onde, para falar, que é o português, para vir para falar aqui para nós como que deve eu não sou nada contra do que ele fala, claro que eu curto também o que ele fala, mas a pessoa querer me comparar achando que eu estou falando alguma coisa com relação do Boaventura. Eu acho que, mas isso eu falei a partir da minha percepção, a partir da minha experiência, e como que essas pessoas tão acadêmico, né, tão fixado, e achar que eu tirei essa ideia de Boaventura, tá, tudo bem, até eu comecei a ler depois a Boaventura, depois para entender do que se trata, realmente eu gosto muito do que ele fala, realmente ele não tenho nada contra o que ele fala, mas eu acho que essas pessoas, muitas pessoas, vêm falar para mim que eu estou, se eu leio, se eu estou dialogando com Boaventura, é muito difícil, assim, eu acho que parece que a nossa ideia não é nossa. Qualquer ideia, digamos assim, ideia avançada que a gente fala, aí vai falar que não é a nossa ideia, vai falar que é de ideia de tal fulano, do cicrano, e é bem frustrante, é bem decepcionante e também, às vezes, dá uma revolta, né, de discriminação que a gente passa, parece que a gente não tem potência para nada, para falar alguma coisa, ou se a gente fala alguma coisa, acho que ela está falando de outra coisa, ou seja, da ideia do outro. Nossa, só uma experiência que eu me lembrei agora, quando a Bruna e a Priscila estão falando de... Enfim, eu acho que é a única coisa que eu tenho para falar sobre essas coisas, e aí eu acho que em relação à nossa criatividade, é isso. Não sei, eu acho que é importante a gente falar mesmo, né, e se valorizar a partir do nosso mesmo, porque se a gente não valorizar, quem é que vai valorizar? Porque a gente já sabe como que as coisas tão difíceis. Aqui mesmo, muitas das vezes, eu passo a comprar, por exemplo, aqui, né, onde eu moro, no Rio, eu comecei a ir muito nas feirinhas, assim, nas feirinhas onde as mães trabalham, as mães daqui da comunidade que vem, faz bolsinha, faz essas coisas. Aí eu particularmente, né, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, né? E para valorizar o trabalho dessas mulheres, eu ia muito comprar as bolsinhas, comprava tudo que elas faziam, eu comprava as coisinhas assim. Eu não, até deixei de ir no shopping, por exemplo, para comprar as coisas. E aí me acostumei assim, comprar as coisinhas das mulheres, das mães. E aí eu lembro uma vez eu fui aqui no Estácio, tem uma feira onde as mães estão vendendo, inclusive agora está tendo feira ali, né? Não sei se vai continuar por causa do tiroteio que estava tendo agora. E aí, uma vez eu convidei uma amiga, eu falei assim, olha, vamos comprar as coisinhas. Aí ela falou assim, não quero não, por que você gosta de ir ali? Né? Aí eu falei, eu gosto de ir ali para comprar as coisas das coisas que eu quero comprar, algumas coisinhas eu compro presente para dar para os meus amigos, às vezes eu compro muitas coisas assim, dessas mães, às vezes eu compro bolsa, eu compro
uma sacola, algumas coisas que elas fazem, inclusive tapetes, eu compro delas, né? Do que eu ir ali. E aí, às vezes, é muito bom de você se sentir bem, né? Contribuir com essas mães também, para você comprar as coisinhas que elas vendem. E essas amigas, às vezes, algumas, né? Não estou falando de todas, mas algumas falavam para mim, por que você está indo aí? Por que você gosta de ir aí? Né? Por que você compra daí? Vamos a outro lugar, eu acho meio sem graça esse lugar, tipo isso. E aí você vê, né, muitas das vezes, essas mães que faz uma bolsa linda, costura na mão, tudo perfeito, e aí elas vendem, para tentar vender, né, elas vendem com preço de muito baixo, e aí você vai no shopping, compra uma bolsa, que é a mesma bolsa, né, compra por triplo, né, o preço. E aí a gente, só para dizer que eu tô indo, que eu comprei no shopping, eu acho que mais ou menos isso, assim, na verdade, eu só queria compartilhar minha observação, porque são várias situações, na verdade, essa forma, né, de pensar. Eu acho que se a gente tivesse consciência, né, dessas mães que trabalham, contribuem com elas, eu acho que as coisas seriam diferentes. Porque eu sei que a gente... Eu não estou falando que ninguém pode ir no shopping comprar as coisas, mas eu acho que eu prefiro ir aqui, né, do que pegar um Uber, ir lá no shopping, passear e gastar um dinheirão para vir. E depois, sendo que aqui do outro lado tem muitas mães que estão trabalhando com a mesma coisa, muitas das vezes. Às vezes não tem algumas coisas que eu quero aí, mas geralmente eu procuro comprar as coisas com elas. Eu acho que é isso mesmo. É valorizar o que está aqui, né? Eu acho que enxergar de onde estão vindo esses produtos, essas coisas que a gente pode contribuir com as mães. É isso. Obrigada. Falei prolongado. Obrigada a vocês. E eu fiquei lembrando muito de uma amiga minha daqui do meu bairro, que é Moábia. E Moábia é contadora de histórias. Ela participou do Trovoa aqui, que foi no Quilombo Catucá. E eu a visitei e ela estava com um caderno da pós dela. Ela está anotando tudo e ela é uma moça tipo criada na favela e já está na segunda, já teve uma segunda graduação, tá? E ela é discriminada porque ela sente que quando ela coloca a fala para fora no ambiente acadêmico, muitas vezes as pessoas se surpreendem. E isso, ela estava num dilema muito grande quanto a isso. Mas ela me disse uma coisa muito foda, assim, que ela disse, olha, aqui está o meu caderno, as autorizações, é tudo feito à mão, e quem for aqui da comunidade que for falar sobre a experiência nossa aqui com educação, com cultura, eles vão ter que aceitar a gente como a gente é, sem impressora, às vezes sem um curso de informática, mas assinando na mão, escrevendo a carta de autorização na pesquisa dela à mão. E é sobre isso, assim, quando a gente entra em instituições e vai além desses limites que as instituições impõem, a gente acaba agregando muito mais pessoas. Ou sequer a gente também olhar muito mais para as formas comunitárias de trabalhar, do que às vezes nas hierarquias que também não cabe todo mundo. Eu penso muito sobre isso, assim. E é sobre criação, é sobre mercado, enfim. Eu gostaria de perguntar se tem alguém, agora nessa reta final, que deseje fazer umas perguntas finais. Já estamos chegando aqui a 1h30 de conversa. Algumas pessoas estão agradecendo, a gente que agradece quem ficou até agora. Caso não tenha nenhuma pergunta, eu convido Priscila, Bruna e mesmo Sandra para fazer as considerações finais, né, e a gente se despedir.
Gente, quero agradecer mais uma vez, assim, realmente, tipo, uma aula com vocês, com Sandra, Priscila, você, Carol, Calor. Eu acho que poderia encerrar falando alguma coisa como deem créditos para as pessoas mesmo, né? Tipo, se vocês fazem uma citação, coloquem os créditos, se vocês colocam uma fotografia, coloquem o crédito. Isso é importante em alguma medida para a gente, sabe? Bem nessa linha que Sandra também falou, comprem de quem faz, sabe? Tipo, comprem de pessoas racializadas, comprem de pessoas dissidentes, e não por favor e não por ajuda, é porque o que a gente faz é realmente bom e a gente tem segurança disso, senão a gente não estaria segurando esse rojão que é estar tentando ficar nesse sistema da arte e viver disso e etc. E colocar as nossas questões em pauta, que são super importantes. Acho que é isso, coloquem os créditos pra gente, chamem a gente para trabalhar. Gente, eu só quero agradecer a oportunidade de poder fazer parte dessa conversa, né, de poder falar, de poder ser ouvida e ouvir também. Aprendi muito. Quando a gente conversou antes, agora, e tenho certeza que ainda tenho muito a aprender, e vou aprender muito mais com vocês também. E só agradecer mesmo. Mas eu gostaria de dizer também, eu vou citar, na verdade, a frase da Divino e Maravilhoso, a música, né? Que é preciso estar atento e forte. Ainda não chegamos no lugar ideal, então não podemos nos acomodar. Ainda é preciso estarmos atentos e fortes. Obrigada a todos, a todas e todos. Eu também quero agradecer o convite. Vocês estão me escutando? Eu não sei. Olha, travou meu nome. Travou aqui. Ai, que situação. Tá tudo bem. Então, também eu quero agradecer o convite e vamos seguir em frente, firme e forte. E assim, eu acho que, como a Bruna falou, assim, a Priscila também falou, tem que citar, né? Eu lembrei de uma menina que citou a minha fala, né? E eu acho, assim, também ajuda a gente a pensar, refletir e também fortalecer a nossa luta. Porque quando a gente é citado, eu acho que a nossa luta, a nossa força, né, ela se aflora mais. Eu acho que é isso. E obrigada mesmo. Todas vocês, a gente continua aí se falando. Estou muito feliz de estar presencialmente online com vocês, com todo mundo que ficou aqui. O pessoal está agradecendo pra caramba. Todo mundo ficou bem feliz e isso é importante. E a gente precisa estar atento e forte mesmo para seguir, que não está fácil, mas pelo menos a gente compartilha as nossas forças e também as nossas fraquezas às vezes, a gente segue, né? Agradeço aqui diretamente de Pernambuco, um beijo para todo mundo, um gosto de água de coco e até a próxima, pessoal. Obrigada. Até, gente. Obrigada, Priscila, Bruna, Sandra, pelo aceite. Obrigada, Trovoa, produção, Micaela, Mônica, companhia, todo mundo. E agora o after. Valeu, gente. Boa noite.